informações neste vídeo da Central, as últimas do Flu. Luciana Costa, essa sexta-feira é o dia D para saber se ele jogará nos confrontos contra o América de Cali. Começa na semana que vem. Vou falar sobre o outro possível reforço do Fluminense, o Santi Moreno, porque tem novela, mais uma, né? Toda vez que o Fluminense vai contratar alguém, tem novela, principalmente se é um jogador interessante. Jogador ruim geralmente não tem novela, né? Mas enfim, quando o Fluminense ganhou na Copa do Brasil e todos os classificados definidos, né? Nessa quinta-feira. E também, né, tem novidade aí no Fluminense para o jogo contra o Bahia. A gente pode ter novidades de jogadores da base sendo relacionados. Deixa o seu like, ativa as notificações, ripa o vídeo aí e vem comigo nas últimas notícias do Fluminense a partir de agora. Vamos falar do Lúcio Acosta. Lúcio Acosta chegou, né? Mais uma informação confirmada da Central Fluminense. Publicamos nas nossas redes sociais a hora que o Luciano Acosta chegaria em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Trocou palavras com a imprensa, falou que está pronto para jogar. E aí, o portal GE traz um checklist aí do que o Fluminense está aguardando para conseguir, né, regularizar esse jogador e ele estrear com a camisa do Fluminense, tá? E aí o Fluminense está esperando a agilidade do FC Dallas para dar sequência no planejamento, tá aguardando receber a documentação completa dos norte-americanos. Essa sexta-feira é um dia importante porque é a data limite para o jogador, qualquer jogador, os times que estão nas oitavas sul-americanas, inscreverem seus reforços, seus novos jogadores, para estarem à disposição a partir da semana que vem na disputa das oitavas de final. E ele precisa ser incluído hoje, senão não vai poder jogar nem na volta. Tem que ser inscrito hoje para poder jogar os confrontos contra o América de Cali. Já no Campeonato Brasileiro, ele pode até ser regularizado hoje. O Fluminense joga amanhã contra o Bahia, mas a tendência é que ele não seja relacionado mesmo assim, já que ele não fez nenhum treino com o grupo, não conhece ninguém. Então, assim, a tendência é essa dele só via Campeonato Brasileiro mais pra frente, né? Só vai ser relacionado a partir do momento que ele treinar com o grupo. Então, as informações são essas, tá? O Acosta deve ser anunciado hoje, nessa sexta-feira, mais tardar nesse sábado. E aí, né, falar, o Fluminense vai postar no site, ele vai mandar a palavra para a torcida e etc e tal. E aí a gente fica nessa expectativa, mais tarde a gente vai ter essa resposta se ele foi inscrito ou não para a Copa Sul-Americana, que é uma competição muito importante para a gente, é a possibilidade enorme de título, é por isso que a Costa está vindo, né, para aumentar essas chances do Fluminense na temporada de levantar troféus. Então é um cara que a gente tá com muita expectativa. Eu, pelo menos, estou com expectativa, porque é um cara que fazia chover lá na MLS. É um cara argentino, camisa 10, um enganche clássico. É uma posição que o Fluminense está precisando, gente. É um jogador que eu vejo com boas características e com uma maturidade de chegar e ser titular do Fluminense muito grande. Então eu espero que ele mande bem, ele jogue bem aqui no Fluminense. Vai ser muito importante, tá? Que esse jogador possa ir bem aqui com a nossa camisa. Contrato de 3 anos, pelo menos são as informações oficiais, né? O que as fontes dizem. Vamos ver quando o Fluminense anunciar se tem alguma novidade nesse sentido. Quero que você, torcedor tricolor, comente sobre Luciano Acosta, Lúcio Acosta. Bom reforço? Vai ser titular do Fluminense? O tamanho, né, a altura, é um problema? Comenta aí. E enquanto eu gravava esse vídeo, saiu a informação, né, do GE com o jornalista Gustavo Garcia que o Fluminense conseguiu regularizar o Lúcio Acosta e ele vai poder jogar os confrontos da Copa Sul-Americana. Inclusive ele já tá com a foto aí
com a camisa, na foto com a camisa do Fluminense, deve ser anunciado hoje ainda pelo Fluminense. Então fica aqui esse registro, já que antes eu falei que dá possibilidade, agora é certeza, Lúcio Acosta jogará as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar de outro possível reforço do Fluminense, e aí é novela, né? E toda contratação do Fluminense, né, que seja no mínimo interessante, vira novela. É isso mesmo, torcedor tricolor, porque o Fluminense no momento está aguardando que Portland Timbers e o Santi Moreno cheguem num acordo para fechar essa contratação. O Fluminense aceitou as formas de pagamento impostas pelo Portland, mas a negociação está travada. E aí saiu uma informação, se eu não estou enganado, o Vitor Lessa trouxe, que o que aconteceu? O Fluminense fez a proposta, o Portland fez uma contraproposta, o Fluminense aceitou essa contraproposta, e aí o Santi Moreno se despediu dos companheiros, etc e tal, foi para a Colômbia, né, pegar algumas coisas, né? Ele é colombiano, etc, antes de vir para o Brasil. Só que o Portland travou a negociação no meio do caminho, bateu o pé, né, do nada. Isso é informação do Vitor Lessa. E aí causou esse auê todo, né? E aí as informações que vêm aqui do Brasil é que realmente o Portland fez isso, né? Deu essa travada. E lá nos Estados Unidos, há quem diga até que o Fluminense participou de uma manipulação em cima, no entorno do Santi Moreno para fazer tal atitude. Enfim, tá uma confusão, mas agora parece que o Fluminense e o Portland se acertaram no sentido de aguardar esse acerto entre o clube norte-americano e o jogador para confirmar a negociação. Beleza? Então o panorama é esse no momento. O Fluminense aguarda esse acerto, que eu, no meu modo de entender, não deve demorar, devem chegar num acordo e o Fluminense anunciar mais um jogador, contratar mais um reforço do meio para frente, o Santiago Moreno, colombiano, um jogador que eu vejo como mais uma aposta do que o Luciano Acosta. Eu acho que o Luciano Acosta vem com mais como uma certeza, pode acontecer sim, a passagem do Santi Moreno foi uma contratação melhor do que o Luciano Acosta. Pode acontecer. Só que, pela maturidade, pelo que os dois apresentaram na MLS, é natural que a gente acredite que o Luciano Acosta chegue mais pronto a ajudar o Fluminense. Mas fica aí essa informação, tá? Do GE. O Fluminense tá nesse aguardo aí do acerto entre clube norte-americano e o jogador para poder avançar e anunciar mais um reforço. O Santi Moreno, você gosta desse atleta? Já viu jogos do Santi Moreno, torcedor tricolor? É um cara que pode ser um substituto pro Arias? Não seria melhor o Inestrosa? Comenta aí. Antes das próximas notícias, eu quero mandar um abraço para você que acompanha a Central Fluminense. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, de comentar. Não esqueça de dar o hype aí, né? Passa aí pro lado no comentário, você que está assistindo no smartphone. Passa pro lado, dá um hype de graça aí. Você pode dar o hype de graça e vai ajudar demais a Central Fluminense. Um abraço pro Brívio, Agatha e Débora de Maringá, Paraná, pro David Weber de Volta Redonda aqui no Rio, Francinaldo de Uberlândia, Minas Gerais, o Luizinho de Soledade de Minas, o José Hileno de Rio das Ostras aqui no Rio e o Edilson Gomes de Jacobina no norte da Bahia. Valeu demais, galera. Continue acompanhando esse vídeo até o final, porque eu quero falar de duas informações importantes. Eu quero mostrar aqui, falar quanto o Fluminense já ganhou nessa Copa do Brasil, que o Fluminense está entre os times que mais faturaram nessa atual edição, já que está desde o início. Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco já acumularam aí mais de 14 milhões de reais. O Atlético Paranaense um pouco mais de 13, porque nas duas primeiras fases, o Atlético passou e recebeu uma cota menor por ser da Série B. E aí, Bahia, Botafogo, Corinthians
Cruzeiro receberam, os outros times, né, receberam um pouco mais de 10 milhões, porque começaram, né, a partir da terceira fase da competição, e aí tivemos as definições, né, da Copa do Brasil, e para mim tá muito aberto, tá? Tá muito aberto essa Copa do Brasil. Times considerados favoritos foram eliminados, né, como o Palmeiras e o Flamengo. São Paulo também já saiu, clubes como Grêmio Internacional, Santos também não estão mais na competição. E aí a lista dos times, né? Só para contextualizar, o Vasco passou do CSA ontem, o Cruzeiro passou do CRB. Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro. Essas são as equipes nas quartas de final da Copa do Brasil. Sorteios, né, tanto, né, para definição dos confrontos como horário na terça-feira na sede da CBF. Então, assim, é mais um título que a gente está próximo. O Fluminense está se aproximando. Faltam poucos jogos. Agora faltam 6 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. 6 voltas. Então, cara, desses times aí, claro, a maioria é time grande, né? Time tradicional. Eu diria que o Atlético hoje, Atlético Paranaense, é o time, entre aspas, mais fraco por estar na Série B, e realmente, de fato, é uma coisa que leva em consideração, se você considerar os times que estão, cota diferente, menor, um time mais modesto, tanto é que o Atlético não faz uma grande campanha assim na Série B, apesar de ter sido campeão de Copa do Brasil recentemente, não tem muito tempo, né? Foi em 2019 que o Atlético foi campeão, já se vão 6 anos, mas é um título, por exemplo, mais recente do que Fluminense, do que Vasco, Botafogo nunca ganhou, Bahia nunca ganhou, enfim. O Atlético Paranaense fez boas campanhas nos últimos anos em competições de Copa. Então, para mim, eu vejo o Cruzeiro como o time mais forte dessa Copa do Brasil pelo futebol jogado. E para mim, tirando aí o Atlético Paranaense e talvez um pouquinho o Bahia, apesar do Bahia estar bem no Brasileiro, mas foi eliminado para o América de Cali no mata-mata. Eu acho que ainda falta algo a mais para o Bahia nesses momentos, né? E o resto para mim e o Vasco também, né? Vamos lá, Vasco e Bahia ali. E aí o Fluminense fica nesse segundo pelotão atrás do Cruzeiro aí. Fluminense, Atlético, Corinthians, Botafogo. Acho que são equipes aí que também têm chances de ganhar. Eu quero o seu comentário, torcedor. Quem é o time mais forte dessas quartas de final para o Fluminense enfrentar? Quem é o mais fraco? Quem você gostaria? Acho que o jogo do Fluminense encaixaria bem para a gente passar para a semifinal. Comenta aí. E para a gente continuar, vou continuar aqui e vou falar de uma notícia bem rápida, que o Fluminense informou que o zagueiro Loyola não vai enfrentar não enfrentou o Vasco, né, nessa sexta-feira, porque ele está a serviço do futebol profissional. Então ele pode ser relacionado para essa partida contra o Bahia do Fluminense. Júlio Fidelis e o Wagner também seguem treinando com o elenco principal. Podem ser novidades. O Renato prometeu na coletiva, na entrevista coletiva, né, que poderia, que iria, né, ele afirma, né, garotos vão jogar. Então a tendência é que a gente veja muitos garotos, né, jogadores que quase não têm oportunidade nesse confronto contra o Bahia. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.